que nós vemos no vídeo, então, esse que, né, vocês acabaram de ver aí sobre o... Nós temos ali um diálogo entre o vilão da novela, né, que é o Álvaro, o careca, né, e o rapaz, que é o Lucas, que é o advogado dele, né? E ele faz uma pergunta hipotética, que na verdade não é hipotética, porque ele já sabe, né, para quem não acompanhava a novela, ele já sabia da existência da irmã, e que foi descoberta realmente, como ele colocou ali, né? E aí ele estava arquitetando alguma forma de evitar que a irmã pegue o patrimônio dele, né? Qual é o argumento que ele usa? Qual é a pergunta, a curiosidade jurídica, né, dele? Ele diz assim: há 5 anos atrás eu herdei do meu pai, né, e eu quintupliquei o patrimônio. Palavras dele, né? Então, aqui o que, que eu fiz? Um exemplo aqui. Vamos imaginar, 5 anos atrás, eu botei aqui uma data hipotética, 30 de junho de 2015. Completou 5 anos no dia 30 de junho de 2020, né? Data passada agora, né? Então, ele herdou aqui, certo? Em 30 de julho, e nesse período de tempo, 5 anos, ele quintuplicou o patrimônio. Então, ele recebeu 10 milhões e, por força do trabalho dele, da inteligência dele, do empenho dele também, como a gente, quem conhece a novela, né, a trama dos golpes dele, tá? Não vamos entrar nesse mérito, né, da questão ética. Mas ele quintuplicou, então ele recebeu 10 milhões em 2015 e transformou em 50 milhões. A pergunta de quem é esses 40 milhões? Os frutos aqui, ó. 40 milhões de frutos. Ele recebeu 10 e quintuplicou 40 milhões de frutos. E aí a gente vem aqui para o artigo para entender. Na prática, então, era por isso que eu queria que vocês vissem o vídeo. Ainda fiz essa ilustração aqui para vocês entenderem. O possuidor de boa fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Ou seja, então ele já faturou 40 milhões aqui e ele estava de boa fé. Então, por estar de boa fé, esse patrimônio, no caso, será dele. Né? Não, ele não sabia realmente da existência da irmã. Quando é que ele não estará de boa fé? É quando ele, se por um acaso, ele tivesse feito o inventário e tivesse ignorado a irmã, soubesse da existência da irmã e tivesse excluído de propósito. Aí seria de má fé. Não é o caso da novela, apesar dele ser um vilão, na novela ele realmente ignorava a existência do irmão. Então, aí que diz o Lucas, e a resposta está juridicamente correta, apesar de ser novela, né? A novela nem sempre ela é fiel ao que diz a lei, né? Mas a resposta está correta. Digo assim, então ele terá que dividir aquilo que ele recebeu quando o pai morreu, né, em 2015. Né? Então seria isso, a herança lá em 2015, que era 10 milhões. Metade de 10 milhões ele vai ter que dar para ela, que seria então 5 milhões. E o resto aqui é dele. É claro que isso aí não é um acerto tão simples como eu estou falando aqui. Aqui eu estou falando só para explicar. Né? É muito mais complexo que isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a utilidade do caput. Né? Então, o possuidor de boa fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Aquilo que tu já recolheu, que tu enriqueceu, que tu patrimonializou, né? Então, já é teu, né? Então, é fruto teu, fruto do teu trabalho. Né? Não é fruto da herança. A herança tu vai ter que dividir. Tá? Mas aquilo que tu colocou, que tu acrescentou, é teu. Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé. Então, olha aqui, ó, frutos que ainda não foram colhidos e a boa-fé cessou. É uma situação muito rara. Cessar a boa-fé é só se tu descobrir por um acaso que seria, né, não é mais a tua posse. Né? Então, seria, por exemplo, aproveitando o exemplo da novela, né, aquelas coisas que ele fez depois de descobrir que a irmã dele já tinha. Né? Então, aí sim, se ele fizer alguma coisa depois disso, é que a boa-fé cessou. E aí diz aqui que os frutos pendentes devem ser restituídos, ou seja, eles pertencem às outras pessoas, no caso, né, não só ao possuidor de boa-fé, depois de deduzidas as produções, perdão, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio. Porque é o seguinte, aqui o melhor exemplo que nós temos aqui é o de uma colheita. Né?
Vamos imaginar que tu tenha, então, produzido uma, sei lá, uma plantação, né? E gastasse nessa plantação com sementes, com defensivos agrícolas, com irrigação. Tem todo um custo de produção, né? E aí o não colhesse ainda, presta atenção, os frutos estão pendentes, né? Tu já gastou com um monte de coisa, gastasse um rico de um dinheiro, só que tu não colheu. E aí se descobre, né? Cessa a tua boa-fé. Aí fica a pergunta, tá, e aí, né? Cessando a boa-fé, a outra pessoa que teria direito vai ter direito aos frutos? Sim, vai ter direito aos frutos pendentes, depois de deduzidas as despesas. Ou seja, não podemos aqui favorecer ou proporcionar uma situação de enriquecimento ilícito. Né? A pessoa que fez as despesas terá que ser remunerada por isso. E depois divide os frutos pendentes, né? Aqueles que não foram colhidos, com as outras pessoas que ela terá que dividir. Aí diz aqui também: devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Frutos colhidos com antecipação também é uma hipótese muito comum em lavoura, né? É muito comum a pessoa vender a lavoura antes da colheita. Agora mesmo está se fazendo isso com soja, é relativamente comum fazer isso com arroz, né? Os grandes arrozeiros, aqui as grandes, né, empresas que produzem, né, industrializam ali o arroz, né? É, elas compram dos grandes produtores já com antecipação, antecipam, né? É nesse sentido, tá? Isso aí é como se tu tivesse colhido, porque sim, porque tu já pegou o dinheiro antes da hora, né? Então, tu deve também restituir, mas considerando sempre a transformação de uma boa fé em má fé, ou seja, quando tu fica sabendo que aquilo ali não é só teu, tá? É nesse sentido. Então é uma situação muito rara, mas está aqui, está regulamentado e basicamente ela diz só o seguinte: é, a justiça seja feita. Né? Se alguém pagou as despesas de produção e custeio, deverá receber o valor delas. Né? E se ela recebeu por antecipação, ela deverá devolver o dinheiro também. Então, basicamente é isso aí. Bueno, e aí nós temos, né, os outros artigos, que é o 1215 e o 1216. Né? O 1215 fala dos frutos naturais e industriais, que reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados. Então, aqui é quase que um. Né? Quando é que um fruto natural reputa-se percebido, colhido, no caso? Né? Quando tu tira ele, a uva lá, quando tu tira ele da parreira. Né? E o industrial, quando tu fatura lá e sai na linha de produção o carro pronto, né, para entregar para revenda. Né? Então, eles são considerados percebidos no momento em que são separados da coisa que o produziu, certo? Já os civis, perdão, que o exemplo é aluguel e juro, reputam-se percebidos dia por dia. Esse cálculo aqui, essa observação, lembra um pouco na remuneração no direito trabalhista, né? Apesar de tu receber uma vez por mês, mas o trabalho é contado, às vezes, por dia de trabalho ou por hora de trabalho, né? Então, os frutos civis, quer dizer, o aluguel, por exemplo, e juros, são reputados dia por dia, ainda que a periodicidade seja mensal, tanto para juros quanto para aluguel, a percepção é feita dia por dia, é isso que diz a lei. Ao passo que os naturais e industriais, quer dizer, os outros frutos, são percebidos quando tu realmente percebe ele, quando tu tira ele da coisa. Artigo 1216. O possuidor de uma fé responde, prestem atenção, até aqui nós estávamos tratando de possuidores de boa fé. Aqui no parágrafo vimos uma hipótese de começar com posse de boa fé que deixou de ter boa fé, tá? Que é uma hipótese que eu falei que é muito rara de acontecer. Aqui no 1216 é o possuidor de má fé. Esse responde por todos os frutos, os colhidos e percebidos, bem como aqueles que deveria ter, né, que por culpa sua deixou de perceber, que é o percipiendo aquele, né, deveria ter colhido e não colheu, desde o momento em que se constituiu de má fé. Tem direito, no entanto, às despesas de produção e custeio. Aqui é a mesma coisa. Então, assim, para proibir, né, ou para evitar uma hipótese de enriquecimento ilícito, até o possuidor de má-fé tem direito de receber
as despesas da produção e custeio daquilo que ele produziu. Tá bem? E assim a gente faz outro intervalo agora antes de entrar em danos.